Este é o AnaGcast, o podcast do mercado imobiliário de Joinville e região. Um espaço dedicado a conversas sobre imóveis, tendências e negócios, com a participação de especialistas que compartilham conhecimento e experiências relevantes para o setor. Contamos com o apoio de Hausten e Outdoor Media. Dê o play e saia pronto para transformar oportunidades em resultados. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da AnaGcast. Sou Roseli Capelletti, diretora de vendas da AnaG, e hoje vamos falar sobre neurociência, comportamento do consumidor e as tendências que estão moldando o futuro do mercado imobiliário. Para esse bate-papo, recebemos César Ximenes, diretor de negócios do Grupo LX. César, seja muito bem-vindo. Obrigado, Roseli. Prazer falar com você. César, para começarmos, como a neurociência pode ser aplicada na prática pelo corretor de imóveis numa negociação imobiliária? Primeiro, vou dar um pequeno conceito sobre neurociência, principalmente aplicada ao consumo. É a parte da ciência que estuda a reação do cérebro aos estímulos negativos e positivos. Então, o corretor que dominar a neurociência, primeiro ele é capaz de provocar estímulos positivos, verdadeiros, não manipulação, né? E ao mesmo tempo ele é capaz de interpretar reações, conforme ele vai sucedendo o seu cliente a determinada proposta ou determinado imóvel. Isso é muito importante, porque a compra do imóvel é uma decisão muito complexa e toda a complexidade, ela sempre vai causar muita incerteza. Insegurança, e a neurociência explica como passar essas etapas, genuinamente, sempre falando sobre isso, né, sobre a questão da genuína. Na prática, a neurociência vai ensinar o corretor a ouvir além das palavras. Porque o que a gente enxerga em uma negociação é uma pequena parte do comportamento humano. Todos os estímulos, as necessidades, os porquês estão embaixo, né, desse iceberg de emoções. E a neurociência vai ajudar muito o corretor nesse caminho, de entender o comportamento humano. E tem uma parte que eu acho que talvez seja mais importante do que entender o comportamento do consumidor, é ele mesmo se entender. Quais são as armadilhas do seu próprio comportamento que vão afastá-lo do sucesso de uma venda. Então, a neurociência ajuda muito nesse sentido, a entender o seu cliente e a se entender, que é uma parte fundamental do processo de venda. E, então, para mim, é o diferencial do futuro, né? Porque quem entende de gente é quem vai ter sucesso em vendas. Excelente. E se você pensasse em uma dica para quem está começando esse estudo de neurociência agora, por onde eu começo num local onde tem tanta informação, com uma boa vertente para que eu inicie esse processo de conhecimento? Boa. Primeiro, só dizer que tem uma vasta literatura já, e tem muito curso, tem muita palestra, mas eu talvez iria pro livro do Antônio Damasio, né, que é O Erro de Descartes, em que ele vai falar ali muito sobre emoção, razão e comportamento humano. E eu acho que aqui é um bom começo. É um livro acessível e vale a pena começar por aí. Ótimo. A gente sabe que o processo de compra, na decisão, ela é muito emocional. Como é que o corretor pode usar essa situação a seu favor? Se a gente pegar lá o Damasio, né, que é um dos neurocientistas aí mais renomados, ele fala assim, nós não somos máquinas de pensar que sentem, nós somos máquinas de sentir que pensam. E isso é muito profundo, né? Então, a decisão de compra, principalmente numa compra do tamanho de um imóvel, que carrega a expectativa, às vezes, de uma vida inteira, ou talvez todo o recurso que uma pessoa tem para adquirir um bem, ela é muito emocional. É a contratação de mais longo prazo que a pessoa faz na vida. Muito longo prazo. E o que é a emoção? Assim, o corretor precisa sair de vender metro quadrado, de vender tijolo, para vender emoção. O que é vender emoção? Vender emoção é ele vender o café da manhã numa varanda com uma vista maravilhosa, é a segurança do filho brincando no condomínio, é a felicidade do pet. Isso é vender emoção. Sim, com então, certeza. ele precisa aprender a vender isso, porque a decisão de compra, no fundo, ela é muito mais emocional e depois o comprador racionaliza aquilo se justificando por uma decisão que ele tomou. Então, quem não entender e não for capaz de dominar as reações humanas, não só do consumidor, como as dele próprio, ele não vai conseguir chegar nesse ponto máximo, né? Sim.
Eu acho que aqui é fundamental o domínio de todo esse arcabouço, né, do comportamento humano. Isso, para mim, é um diferencial gigante. Sim, com certeza. Existe algum gatilho psicológico que você considera ser o mais poderoso numa venda imobiliária? Você quer quase uma bala de prata aqui, né? O que Sim, 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 funciona, né? sim. Eu vou tentar colocar isso, juntar alguns gatilhos, né, para fazer o conceito como um todo. Mas o primeiro é o medo de perder. Eu muitas vezes pergunto em palestras com corretores o que vende mais, é o medo de perder ou é o benefício? E a maioria responde que é o benefício. Não é, né? Eu exemplifico até. Se você, por exemplo, qual a sensação que você tem ao ganhar 50 mil reais? Puxa, que legal, não esperava, o que eu faço com isso? Mas pense na sensação de você perder 50 mil reais que já são seus, ou por uma decisão errada, ou por um infortúnio qualquer. A dor da perda é muito maior do que o prazer do ganho, né? Então, essa é uma das alavancas, mas precisa juntar isso à segurança e à escassez. Como é que eu junto isso tudo, né? Eu escuto muito no mercado os corretores usando aqueles jargões. Olha, se você não comprar, já tem um comprador na fila, O né? famoso rótulo papo de corretor, né? Papo de corretor, né? E tem talvez uma assim que, olha, se você não comprar hoje, a tabela muda amanhã. Algumas vezes é verdade, né? E isso é o ponto principal. Você tem que ser verdadeiro com o seu cliente, porque ele pesca com muita rapidez a manipulação. E quando ele pesca a manipulação, ele entra no modo de defesa. Ao entrar no modo de defesa, se quebrou a neurovendas, porque quebrou a confiança. Então ele pode usar. Eu gosto muito de usar mais o sentimento de perda, ou indico mais a usar quando ele já tem a certeza que aquele momento raro, que aquele imóvel é o imóvel ideal para aquele comprador, e ele pode falar assim: você não pode perder a sensação de tomar o café da manhã aqui de frente para esse parque, onde você vai fazer as suas caminhadas matinais, você não pode deixar isso para outra pessoa. É um outro tipo de perda, né? Aquela Uhum. perda da vivência. E eu vou um pouco mais longe, talvez aqui, ele precisa aprender, falando em emoção, a fazer o comprador vivenciar o imóvel, né? Se ele conduzir por um caminho até um pouco diferente, ele falar assim: você consegue se ver aqui nos próximos 10 anos, fazendo a sua caminhada matinal e depois da caminhada vir tomar seu café aqui nessa varanda? O que ele faz nesse momento? Ele faz com que o comprador vivencie aquele imóvel. É como se ele já tivesse comprado o imóvel emocionalmente antes da assinatura do contrato. Olha que dica legal. São caminhos diferentes, né? E sai Uhum. daquele jargão, olha, você precisa fazer, compra, senão alguém vai comprar. Então, eu acho que tem belos caminhos aí. E eu falei de outros gatilhos, né? Eu falei da questão da segurança. O que é segurança num processo de venda desse tamanho, dessa importância? É a redução da incerteza. Como é que eu reduzo a incerteza? Imagina que um comprador do imóvel muitas vezes é a sua primeira compra do imóvel. Quanta coisa está na cabeça dele? Ele é vamos bolar aqui entre aspas, é um ignorante nesse processo, Com certeza. né? Na questão jurídica, na questão de financiamento, em várias coisas. Então, o corretor aqui que souber dominar isso, ele tem uma possibilidade gigante de criar conexão, que para mim é a palavra mais importante no processo de Sim. venda. Eu costumo falar porque eu sempre falo para os corretores que o cliente hoje ele tem muita informação, mas ele tem pouco conhecimento. Muito certo. E o que ele vem buscar na empresa, o que ele vem buscar no sobrenome da ANAG, o que ele vem buscar com o corretor é a prestação de serviço e o conhecimento para que ele possa escolher, né? Porque Boa. hoje, quando ele entra num portal, é como se a gente abrisse a geladeira para cozinhar e a geladeira está cheia. Eu faço o quê? Você vai comer, né? Você não sabe nem o que você vai cozinhar. É, Mas a mesma coisa hoje. Ele entra no portal, ele entra no site, ele vê uma gama de opções. Mas ele vai buscar quem tem o conhecimento de qual é o melhor imóvel, qual que é a melhor rua, qual que é a mais segura, onde a cidade vai se desenvolver. Então, perfeito. isso faz com que o corretor, quando ele ganha esse repertório, com certeza ele sobe um degrau na profissão dele. Sobe. Eu vou usar uma palavra que você usou que eu acho que é importante. O corretor aqui, ele precisa transformar informação em imaginação, né? Quando ele pega essa informação toda do imóvel e transforma isso em uma vivência daquela pessoa que está interessada naquele imóvel, ele transforma essa venda. Sim. Porque ele precisa fazer com que a pessoa experiencie aquilo antes mesmo de comprar. Esse é o gatilho maior, assim. Ele fala, putz, realmente eu gostaria
de viver aqui porque eu teria essas sensações. Vou te dar um exemplo assim, prático meu. Eu estou construindo uma casa no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. E o meu projeto inicial ele tinha um tamanho X. Ele já ultrapassou uns 50% do projeto inicial. Porque eu comecei a pensar em sensações, né? Um dia um vendedor falou assim, você precisa botar um piso aquecido. E aí eu fui ver o que era um piso aquecido. Aí começaram a me vender qualidade do fio, garantia do fio. E aí um vendedor falou, te imagina a sensação, era inverno, né? De você entrar na sua casa e tá aquele calor aconchegante, aquela temperatura que você vai se sentir bem. Foi aquilo que me fez comprar. Não foi a qualidade do fio, o preço do fio, foi a sensação, né? Com Eu acho que esse é o certeza. ponto principal aí do gatilho. Com certeza. E na sua visão, qual que é o perfil do corretor de alta performance nos próximos anos? Opa! Eu imagino que o corretor de alta performance ele vai ter que dominar 4 coisas importantes. Tecnologia, mas eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, né? Inteligência emocional, muito, muito importante ele conseguir dominar isso. A gestão do pipeline de vendas, que eu enxergo ainda que tem um abismo entre o que está acontecendo no mercado e o que o corredor deveria saber, né? Aí tem vários pontos, podemos até abordar um pouquinho disso mais para frente. Mas no final é ter clientes para toda a vida. Que eu enxergo uma escassez gigante hoje no mercado, né? O corretor faz um negócio e ele esquece aquele cliente como se aquilo fosse uma vida passada e que ele não tem mais nada para trazer daquele relacionamento, né? Quem corretor hoje tem um CRM que pelo menos manda um parabéns para o comprador que já comprou o imóvel dele, que pergunta se ele está feliz no imóvel que ele comprou, que ele cria um relacionamento. Eles não fazem isso, mas tá claro em pesquisas que a maior fonte de vendas é a indicação. Com certeza. Então ele deixa para trás tudo isso, Sim. né? E se eu for falar de pipeline, sim, eu acho que tem alguns passos, né? Desde do momento do retorno, a gente vê a disparidade entre clientes que não são atendidos é gigantesca, né? Então, dá um retorno do teu lead, ser persistente, não tenta uma vez só, você precisa tentar mais do que uma vez, você precisa encontrar o que é valor para o cliente, fazer anamnese. Eu falo hoje, assim, eu vejo corretores vendendo sem entender seu cliente. Eu tenho um caso na minha família, assim, muito, muito marcante. A pessoa foi comprar o imóvel e o corretor foi mostrar o imóvel para ela e começou, olha que bacana o espaço pet, olha como aqui tem uma pet ao lado, olha isso, olha aquilo. E o meu familiar falou, tá, obrigado, eu vou pensar. E nunca mais apareceu. Por quê? Porque fazia um ano que ela não dormia direito porque o vizinho de cima tinha 4 cachorros. Quando que ela teria coragem de falar que ela não queria estar perto de pets ou que ela não gostaria ou não gosta de pets? Sim, olha que exemplo. E o que é isso? Aí você vai no médico e o médico pergunta o que você come, como que você dorme, quais as doenças, né, que você tem. E o corretor não faz isso, né? Então, tem diversas etapas aqui. Então, o corretor do futuro é esse que é capaz de ser um corretor consultivo, né? Dominar a tecnologia, dominar a inteligência emocional e saber que o pipeline dele está cheio de furos, que ele tem muita oportunidade ali para poder aproveitar ainda. Se a gente for pensar, realmente, o corretor, para ser um corretor de alta performance, não é difícil. Porque o mediano é tão baixo, a linha mediana não é nem mediana, ela é tão baixa, que tudo aquilo que você faz para se diferenciar, você está anos-luz do mercado. Isso. Então, eu acho que é um momento de muita inteligência para quem está entrando no mercado agora, para quem já é do mercado, entender assim, como é que eu me diferencio dos demais, né? Antes a gente precisava de viajar, sair da cidade, ir para outros locais para adquirir conhecimento. Hoje o conhecimento, você adquirir informação sobre neurovendas, sobre tudo, é muito fácil. Verdade. Né? Então, o perfil do corretor de alta performance tem que ser aquela pessoa que tem vontade de aprender, ter uma mente ensinável o tempo todo e poder colocar em prática, né? Porque tem gente que encharca de ler, mas não coloca em prática nada. Verdade. Então, e é muito interessante, porque as pessoas são carentes de bons profissionais. Muito. Muito. É duro concordar com o início da sua fala, né? É fácil se diferenciar, porque a gente tem um mercado mediano.
E é verdade, eu falo isso bastante com os corretores, né? Que hoje tem um mundo de oportunidade. E tem uma frase que me dói quando eu escuto, assim, que fala, o fulano virou corretor. Como é que uma pessoa pode virar corretor? Uhum. A gente deveria ter uma especialização altíssima nessa profissão. Então, concordo plenamente com você. É duro, mas é verdade. Sim, com Tem certeza. muita oportunidade. Com tanta tecnologia disponível, o que ainda é insubstituível no corretor? Eu costumo dizer que a tecnologia vai virar uma commodity. A gente tem falado muito e tem muita coisa acontecendo ensinando a utilização da IA. Com o evento dos agentes, né, de IA, você não vai precisar saber usar IA. Você vai falar com o agente, dizer, eu quero isso, ele vai falar com a IA e vai resolver o seu problema. Então, ela vai virar uma commodity. Então, para mim, o diferencial continua sendo o que sempre foi, que é saber interpretar as reações humanas. Né? Assim, a tecnologia ela vai acelerar processos, mas ela não tem olho no olho, ela não abraça, ela não faz uma administração de conflitos. Imagina um casal, duas pessoas que moram juntos, né, tomando a decisão sobre um imóvel e começam a discutir sobre os espaços na cozinha. Não, mas eu acho que a distribuição dos móveis aqui não vai funcionar. E o outro ainda fala, mas você nem cozinha. Sou eu que cozinho, pronto, já gera um conflito. A inteligência artificial, a tecnologia vai fazer essa resolução? Não vai, né? Não. O corretor que está presente, que entende como é que se comporta o ser humano e que vai ter que fazer essa mediação. Como é que a tecnologia vai reduzir as incertezas do consumidor durante o processo? Será que eu devo? Será que eu devo? Será que eu não posso? Quem que vai fazer isso? É o corretor curador. É aquele que consegue ser consultor nesse processo todo. Então, a tecnologia, para mim, vai igualar muito mais do que diferenciar. E quem vai se diferenciar é o corretor que sabe fazer todo esse papel, né, de ajudar na redução do conflito, da tomada de decisão, de entender o que trava, o que acelera. Então, continua você, talvez aqui meio pragmático, né? Se a gente pegar lá o livro do Og Mandino, do Sun Tzu, Arte da Guerra, tudo sempre fala a mesma coisa. Você precisa se conhecer muito bem, precisa conhecer muito bem a natureza humana do seu comprador, do seu cliente. Então, o diferencial para mim continua sendo aí. Ok. A rotina do corretor é intensa, metas, rejeições, pressão constante. Como a saúde mental impacta diretamente nos resultados de venda e o que o profissional pode fazer para se manter equilibrado sem perder a performance? Primeiro ponto aqui, o estresse, né, o excesso de cortisol, ele tira a capacidade cognitiva, ele tira a capacidade de escuta ativa, mas principalmente ele afasta as pessoas. Porque um corretor estressado, ele é um corretor que quer acelerar as coisas, que quer fazer as coisas antes do tempo de maturação. E quando o comprador percebe isso, ele já liga o modo de defesa, ele já se afasta automaticamente. Sim. Então, é super, super importante esse capítulo. Né? E eu vou começar, talvez, por um ponto que eu gosto demais, que é a questão da resiliência, porque o corretor recebe muitos nãos, né? E que é um processo para um sim no final. E aí se fala muito, não, precisa ser resiliente, mas o que é ser resiliente, né? Tem alguns conceitos que ou a resiliência 2.0, ou antifragilidade, que mais ou menos assim, eu vou virar um pouco para a câmera até para mostrar, né? Quando você está numa situação X e você sofre algum percalço, né? Você perde uma venda, 2 ou 3 talvez no mês, a sua energia vai aqui para baixo. A resiliência é a capacidade que você tem de voltar para o mesmo nível de energia ou a mesma capacidade emocional e de discernimento. A resiliência 2.0 ou a antifragilidade é melhor do que isso. Você não volta para cá, você volta para cá. Por que você volta aqui para cima? Porque você aprende com o erro. Em vez de se martirizar, meu Deus, que escolhi a profissão errada, Deus não gosta de mim, começa a inventar um monte de coisa, né? E ele vai se afundando, porque ele vai mandando mensagens para o cérebro de que ele está perdendo, porque a grande finalidade do cérebro não é pensar, é sobreviver. Então, quando você começa a mandar esse monte de mensagem ruim, ele se fecha, ele economiza energia, né? Então, quando você pega algo que não deu certo, te aprofunda naquilo
estuda aquilo, entende quais foram os pontos que você deveria ter feito melhor, você aprende com aquilo, e aí você volta num patamar mais alto. Então, para mim, isso talvez é o principal ponto da saúde mental de um corretor. Ele aprender a ser antifrágil, ele aprender a melhorar cada vez que ele tem um problema que não dá certo, alguma coisa que ele já imaginava como certo. E eu acho que aqui outro ponto importante também saúde mental não é mais uma questão de bem-estar para o corretor, ele é mais uma questão de performance. Precisa tratar isso de forma estratégica. Sim. Então, ele precisa saber que descanso é estratégico, ele precisa saber que exercício é super importante, ele precisa ter momentos de descognição total, de poder, né, esparecer, porque para mim é isso, a saúde mental está muito mais ligada à performance do que exatamente só o bem-estar para um corretor. Mas isso está muito voltado também à gestão de tempo, né? Muito. 100% da gestão de tempo. Você conseguir equilibrar a família, a saúde, né, o trabalho, de forma a que você consiga ter tempo para as coisas específicas. Certo que em determinados momentos se você quer evoluir, você vai ter que abrir mão de uma das coisas. Sim. Mas por um tempo devido, para depois voltar para o eixo. Né? E principalmente quando você tem um propósito. Isso fica muito mais fácil. Muito né? mais leve. Porque é aquela velha frase, quem tem um porquê, aguenta o como, né? Verdade. Então, às vezes a gente vê as pessoas com problema de saúde mental ou as pessoas com uma baixa resiliência e que não firmaram um propósito na vida, né? Um propósito para aquele ano, um propósito para aquele semestre. E aí faz com que você respira, vamos lá de novo, que eu tô chegando, aprendi com isso e vou para frente. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Então, eu acho que, no meu ver, a saúde mental, ela ataca muito mais as pessoas que têm um propósito fraco, né? Ou que muitas vezes são vitimistas por natureza, que aí é um outro problema, aí realmente tem que ser muito tratado. Mas na profissão de corretor, eu acho que o essencial é ter um propósito. Propósito para a família, um propósito para si. Porque se a gente for olhar, eu li um pouco sobre a sua carreira, eu penso na minha, quanta coisa a gente olha para trás e fala assim, eu não imaginei que eu estaria aqui, ou que eu estaria aqui, mas eu tinha um propósito no meio desse caminho que me conduziu para um patamar mais alto. E tinha um porquê, né? Posso pegar duas coisas da tua fala que eu acho que é super importante. Você falou em administração do tempo. Esses dias eu vi um conceito que para mim fez diferença na minha vida e é uma coisa pequena. Quando você não tem tempo é que você fica acumulando coisas que ficaram para trás, que você não resolveu, né? E me falaram assim, todas aquelas coisas que levam menos de 2 minutos, faça na hora. E eu fui olhar para trás as coisas que eu deixei de fazer que levariam menos de 2 minutos. E percebi que eram muitas coisas. E eu comecei a assumir esse conceito e vi, olha quanta coisa a gente tira da frente. Né? É um conceito simplérrimo, né? Menos de 2 minutos. Então, acho que a administração do tempo é o que mais pressiona a saúde mental, com certeza. Né? Quem sabe administrar bem o tempo vive outra vida. Não tenho dúvida nenhuma. Certeza. O IBGE projeta que em 2070 cerca de 37,8% da população dos brasileiros serão idosos. Como o corretor deve se adaptar na sua abordagem para atender esse público cada vez mais experiente e exigente? Primeira e agora palavra, a gente tem os notes também. Primeira palavra, desacelera. Esse é um público diferente do público geral que a gente está enxergando hoje. Acho que o outro grande conceito aqui nós não estamos falando em pessoas em fim de carreira. Nós estamos falando de pessoas que são os maiores detentores do capital econômico do país. Sim. Então, ele tem opções, né? Ele é muito mais maduro, ele é muito mais criterioso e ele tem menos tempo para errar. Porque quando você é mais ousado é quando você é mais jovem. Então, se eu comprar errado, eu vendo amanhã, eu vou para outro lugar e tal. Então, a gente tem um público aqui que precisa e que dá muito mais valor ao tempo correto da maturação de um negócio. Né? O olho no olho, a transparência, porque também é um público que já saca com mais velocidade quando alguém está querendo enrolá-lo, né? Então, são essas duas coisas para mim que são extremamente fundamentais. Ele dá muita importância para
o tempo de maturidade do negócio e para a transparência. Com certeza. E passado esse público passou por uma pandemia. Esse público tem uma interpretação de finitude diferente, Muito. né? Aham. E sabe muito bem o quanto tem que aproveitar o que vem pela frente, né? E por isso é importante de tudo isso que você falou. Mas tem mais um ponto que eu acho que é importante enaltecer aqui, esse público está trocando a valorização do futuro pelo conforto do presente. Né? Então, quando você vai atender esse público, você tem que entender o que é valor para ele. Né? Tem alguns conceitos que eu acho muito legais, por exemplo, comércios caminháveis. É bacana isso, né? Uhum. Esse público ele quer estar ali com a farmácia ao lado, falar, a farmácia sim, usa muito a farmácia, a gente vai muito na farmácia, né? Com o supermercado próximo, com o café próximo, que ele se sinta bem, com o parque para ele caminhar. Então, esse entorno é extremamente importante para esse público. É preciso fazer essa leitura, né? Eu diria que aqui a gente está numa relação muito mais 1x do que 2x de velocidade. Com certeza. Ao mesmo tempo, as novas gerações estão comprando imóveis com comportamentos e expectativas muito diferentes. Como vender para quem pesquisa tudo online e tem uma relação diferente com o conceito de lar e propriedade? Agora nós vamos do 8 ao 80, é isso? Sim. Tem uma geração chegando ali agora. Né? Ou dos 20 aos 60, né? Aham. 25 aos 60. Querendo independência, Aham. né? Se predispondo a habitar locais menores, mas já tendo a sua própria vida. Aham. Como é que a gente trabalha com esses dois públicos? Boa. Agora vamos sair do 1x para o 2x. E vamos para o 2x. Vamos para o 2x. Sim. Né? Velocidade aqui é o nome do jogo. Né? E por que velocidade é o nome do jogo? Porque ele é um público onde o corretor não é mais o guru da informação. Ele pesquisa o tempo todo, ele usa muitas maneiras de pesquisar, a tecnologia é algo que está hiper latente na vida deles, então ele chega muito mais bem informado naquele produto que ele quer. Né? Então aqui o corretor ele é mais um intérprete da informação do que ele traz do que alguém que vai prestar informação. Vou te dar um exemplo, por exemplo, para mim que é muito marcante. Se você mandar um lead para um corretor, invariavelmente vem um link do imóvel pelo qual você está interessado, uma resposta automática dizendo assim, olá, sou a fulana de tal ou fulano, estou aqui para atendê-lo, fico à disposição para marcarmos uma visita no imóvel. Primeiro, isso é frio, né? Diferencial zero, e um link ele não precisa, porque ele já olhou para isso, ele já sabe tudo isso. Sim. Como é que ele cria essa conexão? Né? Certo, responder rápido com velocidade, perfeito. Né? Como é que eu crio uma conexão digital imediatamente com esse público? Quer dizer, o que eu falo sobre o ecossistema em volta daquele produto que ele está interessado? Em vez de mandar um link que ele já olhou. Aquilo não faz sentido nenhum. Né? Então, criar pequenos ganchos, né? Pô, que bom que você está interessado nesse imóvel. Esse imóvel tem esse tipo de situação. Tem uma lavanderia compartilhada, tem um espaço pet. Não sei que coisas que esse público se interessa, que eu já no primeiro contato mesmo sendo digital, eu já consigo me diferenciar daquele jargão do estou à disposição para visitar o imóvel. Né? Então, esse público, ele valoriza a velocidade, ele valoriza a conexão, ele valoriza o ecossistema, ele valoriza essas coisas, porque para ele não é mais só quatro paredes. Né? É o mundo que está ali fora que ele pode vivenciar. Ou se eu fosse stalkear a rede social do meu lead. O lead hoje manda telefone, e-mail e nome. Né? Se eu usar uma tecnologia, usar o Manus, que é um IA, e me conectar no Manus, ele vai me trazer o perfil inteiro daquele comprador. E se eu enxergar ali que aquele cara tem um monte de balada nas redes sociais dele, eu já vou mandar no primeiro contato dizendo a ele, olha que legal, o imóvel que você está interessado tem esse bar, esse não sei o quê. Quer dizer, eu já crio uma conexão imediata. E o legal, uma coisa que você falou ali, se eu stalkear o cliente e lembrar que essa geração vai fazer a mesma coisa, ela vai stalkear o corretor. Total, né? Total. Se ele, do mesmo jeito, por isso que a gente fala, com o cuidado que precisa ter nas mídias em que a gente se posiciona, da forma como a gente se posiciona, Muito. de uma forma neutra, porque se é um jovem, ele vai olhar
e ele vai buscar empatia, vai buscar ser atendido por quem se conecta com ele. Então, do mesmo jeito que a gente conecta, a gente stalkeia o cliente, somos stalkeados também por essa geração que chega ali verdade. agora. Super importante, né? Sim. Ser apolítico, time de futebol. A gente vê, às vezes, corretor com a camiseta do seu time do futebol na foto do Whats, né? Isso é um erro terrível, né? Já vai afastar de cara quem não for do time dele, né? Sim. Mas é que você falou, quanto mais ele for neutro, mais ele tem condição de abranger esse público, porque esse público é extremamente inclusivo, né? Extremamente inclusivo com tudo. Então, você está certíssima, são uma moeda de dois lados aqui. Sim. A composição das famílias também mudou bastante. Hoje vemos pessoas morando sozinhas, casais com menos filhos ou sem filhos, casais com pets. Como o mercado imobiliário precisa se adaptar a esse novo perfil de comprador? Novos perfis de compradores. São os casais, né, com 2 rendas e sem filhos. Mas eu acho que aqui tem um ponto principal. Se a gente pensar um pouquinho antes da pandemia, a indústria da construção civil tentou atender esse público com um único produto, que eram os estúdios de alto padrão, ou os imóveis de um dormitório. E a pandemia veio e deu uma quebrada grande nesse produto, né? Sim. Porque geralmente 2 pessoas morando juntas, hoje quase que invariavelmente uma trabalha em home office, quando não são as 2. Quando não são as 2. Quando você está num estúdio, quando você está num dormitório, em um dormitório só, você já está com uma certa dificuldade. A minha filha e o meu genro, ambos, trabalham em dias alternados em home office. Olha aí. E às vezes os 2 juntos. E às vezes os 2 juntos, né? Então, para mim aqui talvez o segredo seja como eu adaptar espaços à convivência dessas pessoas. Você falou em pet, vou falar um exemplo bem prático nesse sentido. Vamos imaginar, hoje a gente está vendo muita revitalização em centros de grandes capitais, né? Com imóveis maiores e tal, e que tinham o quarto de empregada, que hoje é impensável isso, né? Mas, por exemplo, um quarto da empregada pode virar um quarto de pet. Né? Olha que solução. Que atrativo. Olha que atrativo. Quer dizer, eu estou adaptando um espaço ao novo estilo de vida. Né? Não, é um casal só, então ele quer um imóvel de um único dormitório. O segundo dormitório vira o escritório. Um home office. Né? Então, essas coisas, o corretor precisa dominar isso, né? Entender que tipo de espaço eu consigo adaptar a esse novo estilo de vida. E eu acho que tem muita coisa acontecendo, porque a gente tem que pensar que a indústria da construção ela é lenta, né? Entre entender o comportamento de um determinado público, montar um produto, lançar e entregar. Quantos anos levam isso? Sei lá, 4, 5 anos. Quando não pega em algum lugar que é difícil a aprovação do projeto, isso pode levar mais tempo ainda. Então, tem muita coisa que está aí no mercado e que possa ser adaptada. Que as construtoras têm que trabalhar com antecipação de tendência, né? Porque senão daqui a 4 anos o produto já está obsoleto. E olha o quanto que a tendência muda, com que velocidade ela está mudando hoje. Então aqui eu acho que quem entender melhor o comportamento desse público antes da concorrência vai vender antes da concorrência. Esse é o ponto. Falando agora sobre o cenário econômico, como as mudanças trazidas pela reforma tributária, como você enxerga o impacto no comportamento de compra e na tomada de decisão do cliente imobiliário? Eu vou falar muito sobre comportamento e pouco sobre técnica, né? Porque você já deve ter sido bombardeada por pessoas querendo vender cursos e informação sobre a nova tributação, assim. Eu recebo dezenas por semana. Eu vou lhe dizer que eu tenho um sobrinho e genro tributarista. Olha eu aí. ainda não consegui decifrar esse quebra-cabeça. Né? Mas vamos olhar para o comportamento, que eu acho que a pergunta está muito direcionada para isso. Toda vez que vem uma nova tributação, isso gera o quê? Incerteza. Quando incerteza é gerada, aumenta o nível de cautela. Quando aumenta o nível de cautela, aumenta o prazo de tomar decisão, ou seja, fica tudo mais lento. A gente está falando aqui até mesmo de estruturação de patrimônio familiar, né? A gente está falando de antecipação de compra, né? Que pode acontecer, porque 2033 vai ser a alíquota cheia, então pode ser que alguém acelere compra, acelere novas estruturas patrimoniais, tudo isso pode acontecer. Mas eu acho que o ponto principal aqui vai gerar incerteza, vai atrasar a decisão.
e o corretor que sai na frente é aquele que domina o assunto. Ou que traz caminhos para o que o seu cliente domine o assunto. Não é se ele indicar fóruns, ele mostrar, puxa, vai e consome aqui essa informação que tá boa, que me indicaram, porque ele não é um tributarista, ele não vai dominar totalmente, mas ele tem que mostrar autoridade, pelo menos uma parte do assunto, ou que caminhos que ele pode direcionar o seu cliente para tomar uma decisão. Esse é o ponto, né? Sempre que tem uma janela dessas de insegurança e de certeza, uma grande oportunidade para quem vai trazer o remédio para a dor. Com certeza. E a gente está com uma dor aqui e alguém precisa trazer o remédio. Santa Catarina deve passar dos atuais 8,2 milhões para mais de 10 milhões de habitantes nas próximas décadas e lidera o saldo migratório nacional. Com esse crescimento, como esse crescimento impacta o mercado imobiliário e quais as oportunidades que ela abre para o setor imobiliário? Vou me meter no mercado de Santa Catarina agora, né? Sim. Eu acho que Santa Catarina, não tenho certeza, ela tem uma tríade muito diferente de vários outros estados, né? Porque ela consegue unir segurança, talvez um dos estados mais seguros do Brasil. Ela consegue unir estilo de vida, porque as pessoas se enxergam vivendo aqui, querendo mudar de vida ou reduzir o ritmo da sua vida, ou o público que nós falamos ontem, né? Que é o público mais idoso, fala, não, agora eu já fiz o meu pé de meia, meu patrimônio, eu quero descansar, eu vou morar na praia, que praia que eu vou morar? Santa Catarina. Né? E o terceiro, ela ainda traz valorização. Por que valorização? Todo o crescimento acelerado, ele reduz as oportunidades de terreno para a construção. Isso encarece terreno e encarece imóvel, porque tem muita demanda. Você está falando aqui de 2 milhões e pouco de pessoas. Sim. E provavelmente consumidores, né? Porque são pessoas que se movimentam nesse sentido. Então, eu acho que aqui tem muita oportunidade, tem essa composição de coisas, mas o corretor também tem que entender que há muito investidor de fora de Santa Catarina. Então, ele tem que estar conectado. Como que eu capto essas oportunidades, principalmente do Sudeste, do Centro-Oeste? Muita gente está investindo aqui. Então, como é que eu me posiciono como corretor ou como empresa que eu seja visível fora do estado de Santa Catarina? Né? Sim. Se a gente olhar todo o litoral, não só o litoral, eu estou vendo muita coisa boa acontecendo no interior de Santa Catarina também. Chapecó, estamos em Joinville, mas Joinville está tão próximo ao litoral que a gente quase considera, né, um passo. Mas tem muita gente interessada em Santa Catarina. Então, eu preciso aprender a me posicionar nesse mercado fora, ou, no mínimo, eu fazer relações ou conexões com imobiliárias ou corretores de outros lugares que atuam nos lugares onde o meu consumidor está. Né? Então, acho que aqui é isso, é saber se posicionar digitalmente fora de Santa Catarina, é saber ser um consultor de adaptação familiar, né? Quem vem com a família para Santa Catarina, como é que eu ajudo essas pessoas a decidir onde morar, o que é mais benéfico para eles, qual é o valor que interessa para essas famílias? Então, de novo, aquilo que nós falamos um pouquinho lá atrás, né? Quanto que ele tem a capacidade consultiva de entender esse cliente que está na mão dele e direcionar para o melhor caminho. Ótimo. César, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar sua visão conosco. E obrigado a você que acompanhou esse episódio até agora. Até a próxima edição do próximo AnaGcast.